Nós estamos no 16º roteiro bíblico, meus irmãos, no livro de Ruth. Este é o último deste ano, nós vamos retomar ano que vem. E está escrito dos versículos 1 a 6 do livro de Ruth. Na época dos juízes, houve fome na terra. O homem de Belém de Judá, com a mulher e os 2 filhos, foi viver por algum tempo nas terras de Moabe. O homem chamava-se Elimeleque, sua mulher Noemi e seus 2 filhos Malom e Quilion. Eram efrateus de Belém de Judá. Chegaram a Moabe e lá ficaram. Morreu Elimeleque, marido de Noemi, e ela ficou sozinha com seus 2 filhos. Eles se casaram com mulheres moabitas, uma chamada Orfa e a outra Ruth. Depois de terem morado lá por quase 10 anos, morreram também Malom e Quilion, e Noemi ficou sozinha sem os 2 filhos e o seu marido. Quando Noemi soube em Moabe que o Senhor viera em auxílio do seu povo, dando-lhe alimento, decidiu voltar com suas 2 noras para a sua terra. Graças a Deus. Vamos orar, pedir a Deus a direção para o trabalho da manhã de hoje. Bendito Deus, Senhor, soberano, onisciente, onipotente, onipresente, que conhece o nosso deitar e levantar, que cuidas dos necessitados e aflitos, coloca anjos, pessoas especiais ao nosso redor em momentos de dificuldade, para nos ajudar. Passado, presente e futuro de todos os povos está em tuas mãos. Vem me capacitar, iluminar na transmissão do teu ensino na manhã de hoje. Sopra o Espírito Santo a verdade do Senhor para produzir os frutos que o Senhor deseja, em nome de Jesus. Amém. Fidelidade a ti darei. Nós vimos no tempo dos juízes que os israelitas, cada um fazia o que achava certo, como um barco à deriva no meio do mar, né? E como um facho de luz no fim do túnel, Deus nos dá de presente uma grande história que envolve um dos mais belos enredos contado nos cinemas, nos livros e quem imagina só, no cordel nordestino. Essa história nos ensina que a fé pessoal pode existir em qualquer tempo, em qualquer nação, e que Ele está sempre disposto a manifestar a proeza da sua graça em resposta à fé. Enquanto Josué e Juízes enfatizam a herança da nação e da terra da promessa, Ruth nos parece ser o estrangeiro de Isaías 56, versículo 8, que se agregou ao Senhor, obtendo assim permissão para entrar na Assembleia dos Santos. No tempo dos Juízes, provavelmente de Jair, isso que nós lemos em Juízes capítulo 10, no ano 1126 a 1105 a.C., né? Nesse tempo, Elimeleque fez como todos estavam fazendo, o que parecia direito aos seus olhos. Ele deixou a herança do Senhor e foi morar com a família nas terras próximas, nos belos campos de Moabe, ou entre outras palavras, no meio dos inimigos do povo de Judá. O homem, meus irmãos, nada ganha ao se afastar do Senhor. É como aquele rapaz que se envolve em drogas, né? O resultado é sempre o mesmo: morte, lágrimas, tristeza e amargura. Então uma tragédia inesperada atinge em cheio a família de Elimeleque e Noemi, que emigrou para Moabe por causa da fome na casa do pão. Mas a tragédia começa a abatê-los de forma terrível também por lá. Veja só, sair da casa de pão de fartura para cuidar dos porcos, que era uma abominação aos judeus, na fazenda de incircuncisos. Elimeleque morre e Noemi fica sozinha com 2 filhos adolescentes, os quais, quando adultos, vão se casar com mulheres moabitas. Tudo indica que na hora da dificuldade, onde a família se encontrava com tantos problemas de provisão, de fome, eles, por falta de alternativa, têm a infeliz ideia: vamos passar um tempo numa localidade razoavelmente próxima e, provavelmente, naquela expectativa que a gente tem de sempre achar que as coisas estão sob o nosso controle, né? E pensando, depois a gente volta. É mais ou menos assim como a vida na maior parte das pessoas que se tornam imigrantes no mundo de hoje, né? Estão num momento difícil, enfrentando uma situação economicamente complicada, planejam passar um tempo no lugar onde as oportunidades parecem melhores, mas de repente as coisas não funcionam como se previa. Elimeleque e a família tinham a intenção de resolver o problema que estavam passando, mas em função das circunstâncias,
acabaram se estabelecendo ali na terra de Moab. Talvez não houvesse uma ideia de ficar tanto tempo por lá. E o que acontece? O texto vai mostrando que uma tragédia após outra toma conta da situação, porque Elimeleque morreu, os filhos agora estão casados com mulheres moabitas, e todas as perspectivas das bênçãos de Deus parecem estar se distanciando cada vez mais. E de repente, quando lemos o final do versículo 4 e entramos no versículo 5, é hora de perguntar ao nosso querido irmão se estamos sentados para poder enfrentar a força terrível com que o texto descreve a situação dessa família imigrante na terra de Moab. Morreram também Malom e Quilion, e Noemi ficou sozinha sem os 2 filhos e o seu marido. Que tragédia! Nos versículos 5 iniciais, meus irmãos, nós não vemos nenhuma menção explícita ao nome de Deus. Parece que em todo o processo da tragédia, da dor, do sofrimento, do que aconteceu, há como que uma espécie de ausência divina. E nem mesmo a referência da pessoa de Deus no versículo 6, independente de mencionar seu nome, alguns comentaristas têm sugerido que tudo o que aconteceu envolve certa descrença na família, motivo pelo qual eles acabaram colhendo esses resultados. A verdade é que a teologia em Ruth ela é muito mais profunda do que imaginamos à primeira vista. Pelo menos 7 temas importantes aparecem nesse livro aqui. Eu vou tentar me lembrar de algumas, eu não ia falar essa parte aí aqui, mas notei que está sendo importante, né? Primeiro, o plano redentor de Deus estende-se não somente aos judeus, mas também aos gentios, como nós lemos no versículo 12 do capítulo 2, né? As mulheres, elas são corredeiras com os homens da graça salvadora de Deus. Paulo ensina isso em Gálatas capítulo 3, verso 28. Terceiro, Ruth retrata a mulher virtuosa de Provérbios 31. Quarto, o livro de Ruth descreve a soberania de Deus e o seu cuidado providencial para com as pessoas aparentemente sem importância em tempos difíceis que se mostraram essenciais no cumprimento da vontade dele. Quinto, nós já estamos no capítulo 4, né? Boaz como um tipo de Cristo, tornando-se o parente resgatador de Ruth. Ouçam a música do Daniel e Samuel, que acompanha geralmente essa parte do roteiro, e um títulozinho muito bacana na música do Daniel e Samuel. Então, vemos Noemi, uma viúva com suas 2 noras, também viúvas, fazendo o caminho de volta a Belém de Judá. Foi um triste retorno? Com certeza foi. Porém, é um retorno feliz para quem está no final de seus próprios recursos e decide voltar-se de todo o coração para Deus. Assim como o filho pródigo na terra distante, lembrou-se do lugar onde tinha comida e abundância. Noemi lembrou-se de Belém, a casa do pão. O filho pródigo se levantou e retornou para a casa do pai. Vejam a coincidência das palavras ditas lá em Lucas capítulo 15, versículo 17 com o versículo 6, né? Que nós lemos assim, olha só aqui no versículo 6, leiam Lucas também 15, verso 17. Quando Noemi soube em Moab que o Senhor veio em auxílio do seu povo, dando-lhe pão, decidiu voltar com suas 2 noras para a sua terra. Oh, glória a Deus! Isso é o que chamamos de conversão, né? Você está na esquerda e converte para a direita. Isso não é política, tá? Será que conhecemos o significado dessa palavra por experiência própria de conversão? Quem dá o seu testemunho a respeito de como foi a sua conversão? Talvez não tenha sido muito dramática, mas ela é importante diante de Deus. Orfa tinha 2 opções: escolher sua viuvez, a infelicidade na companhia de uma mulher triste e velha, um povo e um Deus que não conhecia, ou optar por sua própria nação, o afeto de sua família e seus ídolos. Poucas lágrimas nos fazem lembrar o jovem que preferiu as riquezas e foi embora triste ao invés de seguir o Senhor, como nós lemos em Mateus capítulo 19, e aquele outro homem lá de Mateus capítulo 8, verso 19 e 20. E agora vamos, para concluir, falar da protagonista do livro, né? Ruth ponderou tudo cuidadosamente. Ela sabia do custo da sua decisão, que foi irrevogável. Foi uma decisão tomada por fé. Ela se apegou a Noemi, mas principalmente ao povo e ao Deus de sua sogra, sem olhar para trás. Sem se permitir ser vítima de temores em relação ao futuro, ela segue com Noemi a Belém, um maravilhoso abrigo contra a fome espiritual, a casa do pão vivo que desceu do céu. E, com a permissão de Noemi, ela vai à procura de comida, e Deus a conduz por sua direção e aos seus cuidados aos campos de Boaz, o homem que
Ele havia preparado para lhe trazer paz e consolo. Meus irmãos, a solução não caiu do céu, mas a felicidade de Ruth veio de lá. Que o Senhor te abençoe, que o Senhor te guarde, que o Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti, tenha misericórdia de ti e te dê a paz em nome de Jesus. Chorar e